Invocando a proteção de Deus, do por aberto de sessão. Nenhuma impugnação havendo, aprovada a ata da sessão anterior. Fica retirado de pauta o 21 da minha relatoria, é o agravo de instrumento 61.956. Fica adiado o julgamento o 18 da pauta, desembargadora Cleuci, é o regimental 144.962. Adiado também o 16 da pauta, relatoria do desembargador Dirceu, é o regimental 143.722. Fica adiado a minha relatoria, é o 1 da pauta, é a apelação 77.053/2014, que se encontra com pedido de vista. E fica adiado a pedido da parte por uma sessão, o 37 e o 38. É a apelação 87.326 e 87.327. Atendendo o pedido de preferência, anuncio o julgamento do 26 da pauta. É o agravo de instrumento 95.947/2015, agravante Caman e agravado Irineu Berardi. O pedido de preferência é por ambas as partes, recorrente e recorrido. Passo ao relatório. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Caman, Empreendimentos, Participações e Comércio Limitada, e outros, visando reformar a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Vila Rica, que nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por Irineu Bernardi Meireles, determinou o integral cumprimento da desocupação do imóvel. Em sucinto relato, resigna seus recorrentes, pugnando pela invalidade da intimação para a desocupação do imóvel, alegando que o ato foi realizado em nome de quem não detém poderes de representação legal. Argumenta que o juiz Acó detinha pleno conhecimento do ajuizamento dos embargos de terceiro, visando a suspensão do cumprimento de sentença e da insistência da autorização para a retirada dos animais que estão no imóvel. Alega a impossibilidade de cobrança de suposta alimentação e vacinação dos animais no cumprimento de sentença, diante da necessidade de interposição de ação autônoma. Ao final, pugna para que seja autorizada a retirada dos animais que estão no imóvel, na posse do agravado. A liminar foi deferida, determinando a suspensão do ato até julgamento deste recurso. O juiz da causa prestou as informações. O agravado apresentou contra-minuta, pugnando pela manutenção da decisão. O relatório passou ao voto. Extrai-se dos autos que Irineu Berardi Meireles requereu o cumprimento de sentença em desfavor de Chalana Agropecuária Limitada, visando a devolução da fazenda Malibu e a expedição do mandado de emissão na posse do imóvel, que nos autos da ação anulatória de atos jurídicos 36999 reconheceu a validade dos contratos de compra e venda e de comodato recaídos sobre o imóvel registrado na matrícula 11.714. O doutor magistrado proferiu decisão determinando o pagamento da multa devidamente atualizada no prazo de 30 dias, bem como das despesas realizadas para a manutenção dos semoventes, folhas 25. Contra essa decisão, insurgem-se as recorrentes, aduzindo a nulidade da intimação para a desocupação do imóvel, ante a interposição dos embargos de terceiro, visando a suspensão da decisão. Alega a impossibilidade de cobrança da suposta alimentação e vacinação dos animais, uma vez que a cobrança das referidas despesas deve ser feita de maneira autônoma.
A alegação dos agravantes quanto à nulidade da intimação efetuada no cumprimento da sentença não merece prosperar. A questão afeta a citação de pessoa jurídica, encontra-se pacificada pelo STJ, por meio da aplicação da teoria da aparência, segundo a qual considera-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por quem apresenta-se como empregado da empresa, sem qualquer ressalva, quanto à inexistência de poderes. Confira. E aqui eu sinto o primeiro julgado do ministro Mauro Campbell. O acordo recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, apresenta-se como seu representante legal e recebe a citação, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la em juízo. Julgado em 26 de maio de 2014. Um outro do ministro João Otávio Noronha. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa. Precedentes, agravo regimental desprovido. Julgado em 4 de junho de 2010. Portanto, de acordo com a teoria da aparência, é plenamente válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do funcionário João Carlos Ferreira, folha 608, sem que haja qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto. Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação e intimação da empresa para desocupação do imóvel, Fazenda Malibu. No que tange a determinação do pagamento da multa, neste ponto assiste a razão às agravantes CAMAN e 3MS. O douto juiz, ao proferir a decisão interlocutória, fundamentou seu entendimento na ausência de cumprimento integral da determinação de desocupação e, diante da presença dos animais no imóvel, determinou a intimação das agravantes por meio de seu representante legal para o pagamento das TREINTE no prazo de 30 dias. No caso vertente, verifica que o mandado de citação para efetiva desocupação do imóvel foi expedido tão somente para a empresa Chalana Agropecuária, de modo que não há como imputar esta obrigação às agravantes, uma vez que não configurou para elas o descumprimento da ordem judicial. Quanto ao pagamento das despesas para a manutenção dos removentes, consta no teor da certidão de folha 608 que um funcionário, João Carlos, informou haver naquela referida propriedade 2.040 reses, sendo apenas 29 vacas, onde todo o restante do gado macho encontra-se para o abate. No entanto, apesar da alegação das agravantes da necessidade de ação autônoma de cobrança das despesas para manutenção dos removentes, entendo ser possível que a cobrança dessas despesas, nestes autos, por se tratar de animais que estão sob termo de compromisso do fiel depositário Geraldo e Macedo Bernardes, perfazendo em número de 1.820, e que não foram retirados do imóvel, mesmo diante da determinação da desocupação. De outra banda, pleiteiam as agravantes a retirada dos animais que se encontram na Fazenda Malibu. Contudo, verifica que a matéria não foi objeto de análise pelo douto magistrado na decisão objurgada. Assim, tendo em vista que o recurso de agravo possui devolutividade restrita, vinculando apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, entendo que essa matéria não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. E aqui eu cito alguns julgados, e assim, ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Como estou votando, senhor Senador Disseu? Foi. Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso. Também pedido de preferência é o 50 da pauta, minha relatoria, pela ação 106.192/2015. O pedido de preferência é pelo recorrente Barcelos.
Aqui a matéria já é conhecida, apesar de surgir divergência, mas há o pedido de sustentação oral, né? Então eu vou passar a leitura. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e Barcelos Carlos E. Gomes Advogados Associados contra a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 9ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movido em desfavor da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000, além das custas processuais e honorários advocatícios. Inconformado, o Banco do Brasil argue preliminarmente a ilegitimidade ativa de Barcelos Carlos E. Gomes Advogados Associados, além da ausência de interesse processual. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pela autora. Por outro lado, Barcelos Carlos E. Gomes Advogados recorre, visando a majoração dos honorários advocatícios arbitrado, alegando ser irrisório quando comparado com o valor atualizado da execução. Os apelantes apresentaram contrarrazões, porque pelo desprovimento do recurso é o relatório. Já vem pedir sustentação. Eu concedo a palavra ao doutor advogado, cujo tempo será fixado no telão. Boa tarde a todos. Serei sucinto. Só pedir a palavra para lembrá-los que esse caso é um dos que o Banco do Brasil alega a ilegitimidade da Barcelos na pretensão do arbitramento de honorários. Mas, no entanto, encontra-se juntado aos autos o contrato que coloca o Banco do Brasil no polo passivo, contratante, e a Barcelos como contratada. Então a Barcelos é legítima para figurar no polo ativo da ação. É tudo. Passo ao voto. Cinge-se dos autos que Barcelos Carlos E. Gomes Advogados Associados moveu a ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária, afeta a ação de execução 77/2005 e embargo de execução 244/2006, que tramita na comarca de Tangará da Serra. O doutor magistrado da COR, sob o fundamento que a autora atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000, além das custas processuais e honorário advocatício fixado em 15% do valor da condenação. Resignado, o Banco do Brasil S.A. argue preliminarmente a ilegitimidade ativa de Barcelos Carlos E. Gomes Advogados, alegando que o instrumento procuratório foi otorgado em nome dos causídicos e não da pessoa jurídica, sendo requisito essencial a menção expressa do nome da sociedade na procuração, nos termos do artigo 15 da Lei 8.994, o que não ocorreu. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso 6 do CPC. Com razão. É certo que nos termos do artigo 15, caput, da Lei 8.994, aspas, os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. E segundo o seu parágrafo 3º, aspas, as procurações devem ser otorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade de que façam parte, fecho aspas. Em caso em que pese as argumentações postas por Barcelos Carlos E. Gomes Advogados Associados em série de contrarrazões, bem como os documentos de folha 332 e 360 trazidos à baila, resta evidente que o subestabelecimento correlacionado à folha 36 outorga poderes exclusivamente aos seus sócios como pessoas físicas, nada mencionando acerca da pessoa jurídica. Destarte, ainda que haja contrato de prestação de serviços envolvendo os litigantes, da forma como se apresenta a questão neste caso específico, a ilegitimidade ativa da autora é notória. Por conseguinte, há que se aplicar de fato a jurisprudência consolidada no STJ, que reconhece a ilegitimidade da sociedade de advogados para tutelar a pretensão afeta os honorários advocatícios, quando o seu nome não consta no instrumento de mandado, como ocorre no caso dos autos. Confira. E aqui eu transcrevo
julgado agora em 2014, ministro Mauro Campbell, julgado da Corte Especial, julgado do ministro Félix Fischer e julgado desta mesma Câmara, agora em 2015, da desembargadora Cleuci. E continuo. Vale frisar, apenas para que não pare dúvida acerca dos julgados trazidos à baila pelo autor, que ao apreciar caso idêntico no recurso de apelação número 116.346 de 2014, julgado em 19 de novembro de 2014, envolvendo as mesmas partes, também acompanhou o entendimento consolidado pela jurisprudência, reconhecendo a contrário senso a legitimidade ativa da sociedade de advogados para mover a ação de arbitramento dos honorários, em razão da menção expressa de seu nome no instrumento de procuração outorgada pela instituição financeira, o que, repito, não ocorreu neste caso. Portanto, por esses termos estribados nessas razões, acolho a preliminar vindicada pelo Banco do Brasil para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso 6 do CPC, condenando Barcelos Carlos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que afixam em R$1.000. Posto isso, corrido o recurso apresentado pelo Banco do Brasil, lhe dou provimento e julgo prejudicado a análise do apelo interposto por Barcelos Carlos. É como eu voto. Desembargador Dirceu. Senhor presidente, eu até acompanhei o voto do senador Cleuci na época, só que me ocorreu algumas dúvidas hoje que eu preciso dirimi-las. Principalmente o seguinte: se a sociedade não é competente, não é legítima, o advogado é. Então a matéria tem que ser dirimida de uma vez por todas, senão o advogado pode entrar com a ação, o banco fala: você não é, porque o contrato não era com você, era com a sociedade. Se não é um, logicamente é o outro. O que não pode é o banco deixar de pagar os honorários ou para a sociedade ou para o advogado. E nós temos voto do próprio STJ nesse sentido, embora mais antigos, realmente. Então, por isso, para melhor estudo, eu vou pedir vista, para fazer um estudo mais acurado, em razão dessa divergência que vai dar. Porque nós podemos dar hoje como não legítimo, e depois, a hora que o advogado entrar, o banco pode alegar a legitimidade dele porque não tem contrato com ele, tem sim com a sociedade de advogados. Então, para dirimir de vez por todas, pelo menos para mim, para que eu não fique em dúvida, eu peço vista. Excelência, eu peço vênia ao eminente desembargador Dirceu, que pediu vista. E é um entendimento consolidado e bem recente do STJ, e ao qual eu me curvo, por mais que eu compreenda a situação fática, né, da parte, mas esse entendimento deve prevalecer, e de modo que desde já eu acompanho Vossa Excelência. Adiante do julgamento, eu faço pedido de vista do desembargador Dirceu. Eu anuncio pedido preferente também ao 41 da pauta, em apelação 97.555. Barcelos Carlos, Banco do Brasil. É caso idêntico. Certo? Então, também, da mesma forma, então, o desembargador Dirceu pede vista. Então, adiado o julgamento e faço o pedido de vista do desembargador Dirceu após o voto do relator, dando provimento ao recurso do Banco do Brasil. É idêntico. Isso, o mesmo resultado por enquanto. O 41 já foi. O 49. O 49 já é outra questão. O 49 da pauta, também na minha relatoria, é a apelação 106.165/2015, apelante Antônio Carlos e apelante também Banco do Brasil. Neste aqui não é o caso da preliminar, né? É só a apelação do Banco do Brasil, que quer pela improcedência, e de Antônio Carlos Barcelo pelo provimento para a majoração, certo? Então, neste caso aqui, já resumindo, como já não tem havido discordância, eu estou negando provimento do Banco do Brasil e estou dando provimento parcial ao de Antônio Carlos, fixando os honorários em R$100.000. Caso não há qualquer preliminar de legitimidade, de modo que a matéria não é de ordem pública, se de discussão
situação contratual, não há divergência, de modo que eu acompanho Vossa Excelência. De acordo. Esse aqui é movido apelante Antônio Carlos de Barcelos, não é o associado, né? Então, por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso de Antônio Carlos de Barcelos e negaram provimento ao do Banco do Brasil. Senador Disseu, tem outro agora, mesmas partes, é o 40, que é a apelação 96.954/2015, apelante Barcelos e Banco do Brasil. Eu estou dando parcial provimento ao do Barcelos para majorar para R$30.000. E estou dando parcial provimento também ao do banco para modificar o termo de incidência da correção monetária para a data do arbitramento, conforme nós temos reiteradamente decidido. Senador Cleuci? Estou de acordo. Por unanimidade, proveram parcialmente ambos os recursos, certo? Correto, uma boa tarde. Só, né? Só. Obrigado. Eu anuncio o pedido de preferência ao 34 da pauta e apelação 60.009/2015. Apelante Dismobras, Ciclaf e VHPBF. O pedido de preferência aqui não consta e não tem o nome do advogado também na procuração aqui. É por quem? Por qual parte que é? Pelo menor? Pelo menor? Certo. Que nós somos recorridos e entramos com recurso adesivo. Isso. Eu deixei ele lá, mas coloquei meu nome, José Krominski. Isso. Eu vou fazer um resumo, se Vossa Excelência. É só pedir de preferência? É só pedido de preferência. Só? Então eu vou fazer um resumo. Extrai dos autos que FHPBF menor impúbere sofreu amputação parcial do dedo decorrente da queda do tampo de granito da mesa exposta no mostruário da empresa Dismobras. Cite lá. Ou seja, tinha uma amostra de um móvel e esse móvel caiu e decepou o dedo do menor. O magistrado julgou procedente os pedidos, condenando as réis a pagar solidariamente R$5.000 de dano moral e R$5.000 pelo dano estético, além do montante dos gastos com tratamento médico e indenização consistente em pensão mensal a ser paga dos 14 aos 65 anos de idade. A Citilar e a empresa que é a fabricante do móvel, a Ciplaf, elas recorrem e tanto pela ausência de culpa como pelo valor que foi imposto na condenação, né? Nesse caso tem parecer ministerial pelo desprovimento de ambos, né? E mantido o parecer. Em resumo, eu estou mantendo a sentença quanto ao seu mérito, quanto à culpa da empresa
de ambas, uma porque é a fabricante, outra porque não teve o cuidado de fazer com que aquele imóvel não causasse nenhum acidente. Então, eu estou mantendo nesse ponto. Quanto ao valor, pelo cuidado de diligências, empresas de pedágio, tudo, eu estou majorando o dano moral para R$30 mil. A criança perdeu parte de um dedo, certo? Certo? E estou majorando o dano estético para R$50 mil. Certo? E quanto ao pensionamento, eu estou excluindo, porque se trata de um dedo, certo? E isso não tem como aplicar o pensionamento, como o juiz aplicou, dos 14 anos até os 65 anos, ainda com a constituição de um capital. Isso eu não vejo como motivo para pensionamento, certo? Até porque tem o direito à indenização pela lesão. Então, agora, pensionamento eu entendi que não. Então, eu estou dando parcial provimento a ambos os recursos, certo? Para majorar o dano moral de 5 para 30, o dano estético de 5 para 50, e excluindo o pensionamento mensal que foi fixado. Certo? Até porque esse pensionamento está até sendo pelo menos compensado de tal forma pelo dano estético, né? Maria Cloci. Não está privado, né, de seguir a carreira que quiser, né? Então eu acho que o pensionamento de fato seria inapropriado e até estimularia, né, a ficar esperando pela pensão. Pronto, eu estou em perfeita consonância. Por isso que eu já coloquei 50 mil um dano estético, até porque é uma criança e isso realmente tem um reflexo. Mas eu não fui além, porque é um valor que é mais ou menos o embasamento do STJ. Por morte tem dado R$100 mil, então, né? Então, por unanimidade, deram provimento a ambos os recursos. Certo? Certo, excelência. Obrigado. Pedido de preferência é o 23 da pauta. É o agravo instrumento 82.012/2015. O agravo de instrumento, o pedido de preferência é pela agravante Simone? É isso? 23 da pauta. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Balena de Brito, visando reformar a decisão proferida às folhas 15/0 pelo meritíssimo juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Várzea Grande, nos autos da ação cautelar inominada, que deferiu a medida liminar determinando a abstenção de alienação e transferência do imóvel descrito, oficiando o serviço notorial respectivo. Em sucinto relato, ele resigna-se a recorrente, sustentando que a liminar deve ser revogada, uma vez que não estão presentes os requisitos do fumo fupone iuris e periculum in mora. Alega que realizou de forma ilícita o negócio jurídico de compra e venda do imóvel com o filho da agravada, Jones Gonçalves. A liminar pleitada foi indeferida, foram prestadas informações, a contramento recursal aportou as folhas. O voto não é tão extenso. Extrai-se da exordial
que Juraci Maria Gonçalves Gonzaga, na qualidade de proprietária do imóvel localizado na Avenida Marechal Rondon, município de Várzea Grande, alegou ter outorgado no ano 2003 procuração ao seu filho, Jones, no intuito de conferir poderes para a venda do imóvel. Porém, não ocorrendo a venda, cedeu o bem ao mesmo, em regime de comodato, para que residisse com a sua família, deixando, no entanto, de revogar a citada procuração. Asseverou que, após o falecimento do seu filho, foi surpreendida com a notícia de que o imóvel foi vendido para a agravante, cunhada de Jones, demonstrando que o referido negócio jurídico trata de simulação, a uma porque o seu filho estava com um tumor no cérebro em estágio terminal, impossibilitando-o de tomar decisões, a duas porque o valor pago no suposto negócio mostra-se muito baixo. Por esses motivos, ingressou com a medida cautelar, visando a proibição da alienação ou transferência de propriedade do bem em questão, devendo ser oficiado o competente serviço notarial para a averbação da restrição na matrícula do imóvel, sendo deferida a liminar sob pena de multa diária. Eu acho que já deu para entender, e simplesmente o que o juiz determinou? Simplesmente que fosse anotado na matrícula do imóvel essa restrição, certo? Através da cautelar, certo? E o caso realmente causa bastante preocupação. Eu limpei nesse processo aqui, né? Vem lá de 90, o rapaz morreu e a cunhada já ficou com o imóvel direto, já passou escritura, então eu estou mantendo essa decisão. Mador Disseu, Mador Cleucino, por unanimidade desproveram o recurso. Anuncio o pedido de preferência 24 da pauta, grave instrumento 83.730/2015. E o pedido de preferência é feito pelo recorrido. É isso? Recorrido? Então, como é pelo corrido, se me permite só a leitura da ementa. Cumprimento de sentença, perícia contábil realizada, pedido de substituição do perito oficial, descabimento, preclusão consumada, artigo 424 CDC, hipótese não caracterizada, agravo desprovido. Eu estou desprovendo o agravo. Acompanhe. Por unanimidade, desproveram o agravo. É, 32 da pauta. Anuncio o pedido de preferência, 32 da pauta, apelação 135.005/2013, comarca de Paranatinga. O pedido de preferência é pelo recorrido. É isso? Então, se me permite só ler a ementa. Ação declaratória, objetivo, declaração de cumprimento de obrigação pretérita e futura, ausência de prova, ônus do autor, improcedência, recurso desprovido. Mandou de seu?
Por unanimidade, desproveram o recurso. Eu anuncio o adiamento também dos 5 da pauta, que é a embargo de declaração 109.415, que é da relatoria do desembargador Dirceu, do desembargador Zucchim. Então, não tendo mais nenhum, então passo aos meus. 3 da pauta, 99.771, desprovido. 4 da pauta, 99.972, desprovido. 19, 34.891, desprovido. 22, 73.411, desprovido. 28, 104.115, desprovido. 29, 118.720, provido parcialmente. 31, tem o 58.531, o parecer pelo desprovimento do apelo. E eu estou contrário, provendo o apelo. É o 33 da pauta, 39.304, desprovido. 36, 87.322, provido. 39, 88.117, desprovido. 42, 98.180, desprovido. 44, 101.909, desprovido. 45, 103.542, desprovido. 46, 105.209, desprovido. 47, 106.129. Não conheço do agravo retido e nem conheço do recurso de apelação do Banco do Brasil. E conheço e nego o provimento ao do Adonias. 51, 106.884, desprovido. 53, 109.635, desprovido. 54, 119.632, provido. Provido o apelo de HSBC e parcial provimento ao do Marcos. Agora da pauta complementar, né? Então, 2, 140.942, desprovido. 3, 142.611, desprovido. 5, 144.437, desprovido. 6, 144.127, desprovido. 9, 138.960, desprovido. 14, 143.402, desprovido. 15, 144.965, desprovido. Agora eu não tenho aqui o número. É o 105. Qual que você tem aí? Fala para mim. 108.325, desprovido. 108.201, desprovido. 123.143, desprovido.
128.567, regimental. Esse aqui, estou dando provimento ao agravo regimental. Esse é aquele da liquidação, estimador Dirceu, estimador Cleuci, aquele no novo entendimento, certo? Então, eu estou dando provimento ao agravo regimental e, por via de consequência, desprovido o agravo de instrumento, certo? Que é exatamente para corrigir. R$ 124.007, desprovido. 120.519, não conhecido. R$ 142.571, desprovido. 150.399, desprovido. 142.574, desprovido. 128.084, desprovido. 125.765, eu não tenho aqui não. Não tenho. 127.702, desprovido. 128.291, provido, para sanar o erro material. 147.565, provido parcialmente. Aí fica adiado, então, o 125.765 de 2015. O meu vai... O 6 da pauta é segmento negado. O 2. Com relação ao 2 da pauta, eu estou acompanhando o relator integralmente. É aquele daquela senhora lá de Santa Catarina, de uma subrogação. Eu estou de acordo. Então, é provimento parcial desprovido foi desprovido do outro dado provimento parcial dela apenas para o índice de correção monetária que para passar para o IGPM. Desproveu do propelante e deu provimento ao adesivo para mudar o índice para o IGPM. Então é provimento desprovido, desprovido parcialmente o adesivo. Então é recurso de apelação desprovido, recurso adesivo provido parcialmente. Certo? Esse aí é o 2 da pauta que está com pedido de vista. Já é por unanimidade essa conclusão. O 7, o 6 já foi anunciado, né, desprovido, segmento negado. O 7 é conhecido desprovido. O 13, desprovido. O 17, desprovido. O 20, desprovido. O 25, parecer ministerial pelo desprovimento. Mantido desprovido, de acordo com o parecer. O 27 é desprovido. O 30 é parcialmente provido. O 35 desprovido.
43, desprovido. 48, desprovido. 52, desprovido. 55, desprovido. 56, desprovido. 57, embargos desprovidos. 58, também desprovido. 59, também desprovido. 60, identicamente desprovido. 61 também desprovido. 63, foi provido 63, tá? Providos. E assim, não havendo outro falta de comentário com votos meus, encerro. Desprovidos é o agravo instrumento, né? Interesse jurídico da Caixa Econômica, análise de competência da Justiça Federal. Ela é que vai dizer se é competente ou não, agora tem que aguardar. Mas eu não, aqui eu não fiz monocrático e não. Vamos lá. O 8 é o agravo regimental 120.294, 2015, desprovido. 9 também, agravo regimental desprovido. O 10, agravo regimental, tem a preliminar de legitimidade passiva que eu estou acolhendo. E então é agravo regimental provido. 11. É o agravo regimental 125.003, 2015, desprovido. 12. Tem preliminar de ausência de interesse processual, apreciação do primeiro grau não conhecido, e no mérito, não estou conhecendo a preliminar, no mérito desprovendo. 14, desprovido. 15, desprovido. 62, embargos de declaração que eu estou rejeitando. Agora a pauta complementar. O número 1 é o regimental desprovido. O 4 também regimental desprovido. O 7 desprovido. 8 também desprovido. 10 desprovido. 11 desprovido. 12 desprovido. E o 13, embargos de declaração, que eu estou acolhendo parcialmente, a fim de sanar a omissão em relação aos honorários advocatícios e ratificar a sucumbência recíproca determinada na sentença de primeiro grau, que passa a integrar os fundamentos do acórdão de folhas 24 a 39, quanto ao mais permanece inalterado. Deixa eu só anunciar, eu tenho só para esclarecimento do advogado que está presente, que é o 29 da pauta, que já foi julgado, mas só para ver da conclusão. Assim, por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece parcial reforma para deferir a formulação dos quesitos de números 2 e 3, devendo permanecer os demais nos termos da decisão objulgada pelos seus próprios fundamentos. Certo?